Olá pessoal, beleza? A gente tem vivido aí uns dias difíceis, né, no mundo. Enquanto estou gravando este vídeo, está tendo conflito na Ucrânia, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Então todos têm acompanhado, a mídia, os órgãos de imprensa, as redes sociais têm dado bastante atenção a este conflito que impacta a todos nós, que nos deixa na expectativa do que pode acontecer. Enquanto estou falando com vocês, no momento faz exatamente 7 dias que a Rússia invadiu a Ucrânia. A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, muitas coisas, muitas especulações, muitas fake news, enfim, não é fácil, né? Não é fácil. E neste conflito muitos tombam, muitas pessoas morrem, civis inocentes acabam perdendo suas vidas, assim como muitos soldados também que recebem as ordens dos seus generais, dos seus comandantes, enquanto eles ficam nas suas salas confortáveis, os soldados estão ali empenhando para seguir as ordens que lhes são dadas. E muitas vezes esses soldados acabam morrendo em combate. A maioria consegue ser identificada, outros tantos não, e acabam então sendo enterrados, cremados, enfim, como desconhecidos. E desconhecido me faz lembrar que uma semana antes de iniciar o conflito na Ucrânia, o presidente Bolsonaro esteve na Rússia falando com o presidente Putin, e por questões diplomáticas, de diplomacia, houve um momento em que eles foram até o túmulo do soldado desconhecido e ali prestaram homenagens, né? Isso faz parte do processo burocrático, do processo diplomático entre as nações, entre líderes de grandes nações. Ora, isso me fez lembrar, né, quando o Bolsonaro estava ali, então, prestando homenagem ao soldado desconhecido. Isso não é algo novo, isso já vem de outras guerras também. Da Primeira Guerra Mundial eu não lembro se já tinha isso, mas na Segunda com certeza já havia esse tipo de homenagem. E me chamou a atenção que eu lembrei de uma passagem bíblica lá do Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Ali Paulo, em sua viagem missionária, se encontra em Atenas, na Grécia. E todos nós sabemos que Atenas é conhecida como berço do mundo ocidental, da razão, do discurso, do diálogo, da filosofia. E Paulo, naquele momento, obviamente, estava falando a respeito de Jesus Cristo e da ressurreição. E os atenienses, muito curiosos, queriam saber do que Paulo realmente estava falando, pois eu o considerava muito tagarela, muito falante. Então, enfim, aí entre eles haviam os epicureus e também havia os estoicos. Bom, os epicureus eram um grupo de pessoas cujo pensamento filosófico se baseava num modo de vida que era hedonista, que visava o prazer imediato, que era viver a vida no momento. Isso falando de modo resumido. Enquanto que os estoicos eram pessoas um tanto quanto mais racionais, procuravam observar a realidade, a natureza, fazer perguntas a respeito da origem das coisas. E esses dois grupos de pessoas ficaram curiosos a respeito do que Paulo estava falando. Então o levaram ao Areópago, que era uma colina lá na Grécia, né, em Atenas, onde que eles discutiam coisas concernentes ao cotidiano, diversos assuntos que ali surgiam eram discutidos então no Areópago. E Paulo, muito esperto, porque Paulo era uma pessoa muito erudita, convenhamos, né? Ele provavelmente falava o hebraico, o aramaico, o latim e o grego. E ele ali observando, então,
aquele pessoal observando, estando no Areópago, né, naquela colina, ele observa que vê nichos, pequenos altares cravados na rocha, outros levantados, provavelmente com pedras, com adoração a vários deuses. As pessoas vinham ali faziam suas ofertas. E Paulo então observa que num determinado nicho havia uma frase dedicada a um deus. O que ele achou interessante, e ele aproveita muito bem essa oportunidade, é que naquele nicho não havia nada. Não havia nenhuma estátua, não havia nenhuma representação de divindade alguma. E estava apenas escrito ao Deus desconhecido. Então, a esse Deus desconhecido, Paulo então começa a fazer a sua, digamos assim, narrativa, a sua explicação para os atenienses. Eu vou passar ali para vocês a passagem que se encontra ali em Atos 17. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar ao qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, que não habita em santuários feitos por mãos humanas, e nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. O contexto todo seria interessante se você tiver a oportunidade de ler, que se encontra em Atos capítulo 17, no Novo Testamento, versículos 18 a 23. Sugiro que você leia para entender esse contexto. Então é muito interessante como Paulo aproveita a oportunidade, estando no meio de gentios, sendo ele judeu, é claro, né? Vamos lembrar disso, estando no meio de gentios, vê que há um nicho, um lugar de culto dedicado ao Deus desconhecido, ele aproveita e diz: é a esse Deus desconhecido que eu tenho falado na cidade, que eu tenho falado em Atenas, que eu tenho falado de Jesus. É a esse Deus desconhecido é a que me refiro. Então, quando Paulo fala ao Deus desconhecido ali para os gregos, a gente pode fazer um paralelo com o Evangelho de João, no capítulo 14. Ali Jesus está falando da sua missão, da sua vinda à Terra, de como ele, fazendo as coisas que Deus ordenara, estava manifestando a pessoa do próprio Deus, que era seu Pai. E é interessante que o Felipe, um dos discípulos, lhe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Isso está lá em João 14, versículo 8. E Jesus responde que mesmo ele estando há tanto tempo com eles, não perceberam que ele era o próprio Pai representado ali. Então, juntando o Evangelho de João com a passagem de Atos que Paulo está falando sobre o Deus desconhecido, já apontando para Jesus que ele havia dito antes, a gente percebe que esse Deus desconhecido, do qual Paulo fala, é Jesus, o Deus encarnado, o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua plenitude, como unigênito do Pai. Jesus é o Deus encarnado. Jesus é o Deus que se apresenta a nós, que se revela a nós, que se revelou aos discípulos no seu tempo, que enviou o seu Espírito Santo para nós e que nos dá também a oportunidade de o recebermos em nosso coração, de o conhecermos em nossas vidas, de nós o reconhecermos como Senhor e Salvador de nossas vidas. Assim, o Deus desconhecido no altar dos gregos torna-se o Deus conhecido que se manifestou em Jesus e que não pode ser representado por imagens, nem cultuado em templos feitos por mãos humanas. Assim como há homenagens ao soldado desconhecido, assim como no tempo de Paulo havia o Deus desconhecido, hoje você pode conhecer esse Deus através de Jesus, através do Evangelho de Jesus que foi deixado para a gente, através da Bíblia, que é a palavra de Deus, através do testemunho
dos cristãos verdadeiros, aqueles que realmente entendem o chamado, que amam a Deus acima de todas as coisas e que amam o próximo como a si mesmo. E se em algum momento você novamente ouvir falar sobre alguma homenagem feita ao soldado desconhecido, saiba que é um Deus que te conhece e que em Jesus Cristo que te ama também. Deus te abençoe, te guarde e te ilumine hoje e sempre.